que possamos sair daqui mais esclarecidos e mais reconfortados. Que assim seja. Vamos fazer silêncio. Olha, tem aqui uma estatística que no mês de janeiro foram 5.460 atendimentos. No mês de fevereiro, 5.311. No mês de março, 6.413. Em abril, 6.417. Total de atendimento até agora, 23.601 atendimentos. Bom, isso é para mostrar a vocês o trabalho aqui da nossa casa. Bom, quer dizer que a maioria já estudou aí as leis morais, não é isso? O que é que nós devemos entender por lei moral? Vamos prestar atenção, que se não prestar atenção não vão entender. O livro dos Espíritos não é tão fácil assim não. Então, o que significa lei moral ou lei natural? O que devemos entender por lei natural? Não, é a lei natural. Vamos lá. A lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, a lei de Deus, a lei natural é uma lei de Deus, certo? Mas, onde está a lei de Deus? Está na Bíblia? Nossa consciência, muito bem. Aí é que está uma coisa interessante. Olha, vamos raciocinar a partir de agora, hein? Isso aqui não é estudozinho de beabá, não. Vamos lá, bota o bestunto aí para funcionar, hein? A lei natural é a lei de Deus. Não é isso? Mas como a lei de Deus se realiza no plano em que nós estamos? Quando eu falo plano, eu estou falando aqui e no além. Quando se fala em lei de Deus, a gente só pensa na vida aqui na Terra, não é isso? Quando a gente deve entender a vida sem esse divisor, porque vida é um contínuo, ou melhor, existência é um contínuo. Então, a lei de Deus é a lei natural. Mas ela, como ela se realiza? Através de quê? Através da nossa conduta. E a nossa conduta está sedimentada, está consolidada nos costumes, tradições,
e nas leis que nós estabelecemos como norma de disciplina social. Todo esse conjunto se chama de ordem social. E a lei natural está ligada à ordem divina, ou natural, lei, né, divina. Então, uma parece que tem conflito com a outra? Não. Olha, é uma coisa, é uma mecânica fantástica. Isso quem revelou foi a codificação. Foram os espíritos que revelaram isso. Isso caiu feito uma bomba entre religiosos, intelectuais, etc. Mas foi um frisson. Por quê? Porque estabelece o seguinte: o homem pode agir conforme derem sua telha. Não é isso? Nós não agimos assim? Agimos em nível assim, individual e coletivo, ou dentro de uma postura pessoal, individual, mas com a repercussão coletiva, ou então dentro de um processo coletivo, atingindo o individual. Aquele processo de método indutivo e dedutivo, em nível sociológico, né? Dentro do aspecto sociológico da questão. Então nós temos a nossa conduta, nós agimos, temos a liberdade de agir, de realizar, não é isso? Bom, mas essa liberdade é estabelecida com base em determinados limites. Quem impõe os limites à conduta humana? É a lei de Deus ou o homem? É o próprio homem. Por quê? Porque, vamos chamar de inconscientemente, ele está agindo de acordo com a lei de Deus. Porque nessas alturas dos acontecimentos, a lei de Deus já está inscrita em nossa consciência há muito tempo. E nós agimos conforme os seus ditames e não percebemos. Então, por que há limites na conduta humana? Porque nós estabelecemos os limites. Porque nós ainda não podemos usufruir de total liberdade. Nós mesmos que estabelecemos os limites, não é a lei de Deus. Mas quando nós estabelecemos os limites, veja só, faz um paradoxo, nós estamos de acordo com a lei de Deus. Olha, é algo assim que ultrapassa qualquer cogitação filosófica ou religiosa. Isso agora, prestem bem atenção, para não interpretarem de uma forma distorcida o que eu estou dizendo. Porque senão vocês vão parecer a esses ignorantes aí, por exemplo, Bernardo fica falando mal, fica falando mal, quer dizer, eles falando mal de mim, né? Falando mal. Então vocês prestem bem atenção. Então são dois aspectos aí a serem considerados: a ordem humana ou social e a ordem divina ou natural. Essas duas têm que estar, ou deveriam estar em equilíbrio, deveriam estar, não é? Dentro de um processo assim de interação. Não está ainda, por enquanto. Por quê? Porque nós sempre, não é de vez em quando, nós ultrapassamos os limites que nós mesmos criamos. Um caso típico
de ultrapassagem desses limites. O crime, o delito, não é isso? Eu vou falar em delito, que pode ser qualquer tipo de atividade, né, criminosa, qualquer um, capitulado onde? No Código Penal, não é isso? Com a sua processualística, né? Mas quando nós cometemos um crime, nós não apenas afrontamos ou contrariamos a lei que nós instituímos, nós também contrariamos, nós vamos de encontro à lei divina. Vejam só, aí são estabelecidas as regras a partir daí. De um lado, a penalidade. Nós penalizamos o infrator. Isso é em tese, viu, minha gente? E vamos entrar na ciência criminológica, não na sua parte assim legisperante, porque é um fracasso completo. Então, mas em tese, nós ferimos a lei que nós criamos e nós vamos ser penalizados. Prestem bem atenção, hein? Nós vamos ser penalizados. Aí vem a lei e aí estabelece o que? Através de processo, o inquérito, processo, julgamento e aí por diante. Isso tudo em tese. Aí nós vamos para a reclusão, não é isso? Antes a detenção, até a fase do julgamento, depois a reclusão. Aí as pessoas assim, infratoras, serão recolhidas aos presídios, certo? Certo. Em tese, esses presídios, essas casas prisionais, vamos usar assim um termo, né, bem jurídico, deveriam devolver o indivíduo mais tarde reabilitado, não é isso? Aí é que seria importante. A tarefa, a função precípua da reclusão é justamente isso. O regime de reclusão é devolver o indivíduo reabilitado à sociedade de onde ele saiu. Porque também, em tese, é a sociedade que julga o próprio indivíduo através do sistema legal, chamado sistema legal, certo? Certo. Mas isso não acontece. Quando as pessoas vêm desses presídios, os egressos, eles não conseguem se readaptar à sociedade, porque ele não foi preparado para isso. Às vezes saem de lá revoltados, ou saem de lá porque lá é uma escola, né? Sai pior do que entrou. Mas em tese seria essa a proposta de reabilitar o indivíduo. Isso nós estamos vendo assim o aspecto humano da questão. Mas e o aspecto divino? Como é que funciona? Vejam só que conflito se estabelece a partir do confronto da análise desses dois aspectos, ou vamos chamar dessas duas leis, a legislação humana e a legislação divina. Eles estão em choque, elas estão ainda em conflito, um conflito tremendo. Por quê? Quando nós cometemos um crime, cometemos um delito, aí vem um aspectozinho marginal, vicinal. Quando nós cometemos um crime, nós podemos estar incursos na lei do homem, na lei de Deus. Mas há certos delitos que nós não
capitulamos ou eliminamos, alijamos dos nossos códigos, certo? Por exemplo, a eutanásia, em certos países, ela é permitida. Eu acho que os países da Escandinávia têm permitido, a Holanda, por exemplo, os Países Baixos, têm permitido a eutanásia. Esses países. Aí as pessoas cometem a eutanásia. Ela está livre de sofrer penalidades segundo a legislação humana, que permitiu. Não é isso? Mas acontece que essa legislação foi elaborada à revelia da lei natural. Aí é que está o conflito. Por quê? Por quê? Repetir? Ah, não repito não, porque a ideia é irrepetível. Eu nunca repito o que eu digo. Preste mais atenção, bota o ouvido. E aí não pode interromper não, senão perde toda a estrutura aqui. Não me interrompam não, por favor. Depois no final quiser fazer pergunta. Eu perco o fio da minha, porque o Espírito está aqui me ajudando. E ele entende disso. Não sei quem é, mas entende. Então esses dois aspectos, um aspecto chamado vicinal, é que a legislação, a título de uma progressão social, atendendo a determinadas circunstâncias, a legislação humana, elimina o delito. Nulo crime sine leges. Anula o crime, a lei desaparece. Parece que eu estou dizendo aqui para os tratadistas aí de direito, estou dizendo assim, meio um absurdo. Por que eu não falei eliminar a lei? Porque a lei não elimina o delito. Mas se o homem resolver, de uma hora para outra, afirmar, ou dizer, ou instituir, ou estatuir, que aquilo ali não é mais crime, a lei perde a sua eficácia. É o contrário. Então não é a lei que vai anular o delito, vai tornar o homem nesse particular inimputável. É de lá para cá. Então é permitido cometer o ato da eutanásia. E aí o que é eutanásia? É chamada morte piedosa. A pessoa está nas vascas da morte, sofrendo. Hoje já pode fazer até por computador, para não haver responsabilidades. Aperta um botãozinho e aí uma substância cai no soro e aí mata em segundos. A morte piedosa. Ali está se cometendo um crime. Ali está se aviltando a legislação divina, a lei natural. E aí é que vem o desequilíbrio. Muitas vezes as pessoas não percebem, aliás, a maioria esmagadora das vezes, as pessoas não percebem o porquê dos desequilíbrios sociais, emocionais, psicológicos, familiares. Por quê? Pela intervenção da ordem da lei divina. Porque a lei divina não vai de maneira nenhuma considerar os atenuantes que nós, para eliminar o delito, consideramos. E aí o conflito cada vez maior, isso segundo a nossa ótica aqui. Vocês podem ter outra concepção a respeito. Mas está se estabelecendo cada vez mais um desnível, uma defasagem
entre a ordem divina ou natural e a legislação humana. De repente é permitido bombardear uma cidade inteira. E aí os aviões vão lá e descarregam as bombas, porque um grupo de indivíduos ou de nações resolveu considerar aquele ato um ato legal. Pode cometer até um genocídio, mas legalmente. Isso nós vamos encontrar um paralelo, por incrível que pareça, no Velho Testamento, quando Deus punia com a morte aqueles que o traíam. Por exemplo, o bezerro de ouro. Quando Moisés desce do Monte Sinai, que é duvidosa até a sua ida lá, alguns autores afirmam que os judeus não passaram nem de longe pelo Monte Sinai. Quando ele desce, ele encontra o povo adorando um bezerro de ouro. Aí, por ordem de Deus, Moisés manda matar 3.000 indivíduos, israelitas. 3.000, numa só sentada, por ordem de Deus. Aí repara uma coisa interessante: a religião, distorcendo a legislação divina, a ordem divina. Porque nesse particular, quando os israelitas começaram a adorar o bezerro, ele estava traindo a ordem divina daquela época. Essa ordem divina instituída por um Deus absurdo. E aí, em vez de o homem prestar conta à legislação que ele criou, ele prestou conta diretamente à legislação divina. Foi um dos maiores problemas da humanidade, libertar a legislação do homem da legislação divina. Vocês sabem onde é? Tanto que aqui no Brasil mesmo, o Estado só se separou da religião através da proclamação da República. Porque antes era umbilicalmente ligado o Estado à religião. Havia justamente quase uma simbiose entre a religião e o Estado, como há disfarçadamente até hoje. Então, nesse particular, Deus agia diretamente contra os homens, não era para disciplinar o homem, era para punir o homem. Isso daí invalida o Velho Testamento em todos os aspectos. Se nós estudarmos o Velho Testamento sob esse prisma, e depois não me venham dizer que eu estou falando contra a religião nenhuma, pelo amor de Deus, porque senão eu vou ficar falando aqui o beabá para vocês. Quer dizer, meus irmãos, porque Jesus, na sua infinita misericórdia, é isso que vocês querem. Então, foi difícil estabelecer a cisão, o rompimento, porque Deus agia diretamente contra os homens. Os homens, quando erravam, não erravam conforme os costumes que eles estabeleceram, as tradições, etc. Quem determinava era Deus. Então Deus tinha na mão aqui o poder de dizer: não, você está errado, então você vai morrer. Você cometeu um ato, você deve morrer. Tanto que toda a legislação hebreia, toda, inclusive adultério, estupro, sodomia, etc., todos esses delitos, todos esses atos eram penalizados diretamente por Deus. Não havia legislação humana. Isso foi um artifício de Moisés e que até hoje repercute negativamente. Foi um artifício que Moisés usou e todo mundo seguiu. Foi uma das maiores burrices da humanidade.
Só isso anulava o Velho Testamento. Só esse aspecto. Quer dizer, trouxeram Deus como juiz e executor do homem, dos atos humanos. A ordem divina não foi considerada. Anularam a ordem divina. Então, Deus juiz e executor. Olha, mente, isso repercutiu através do tempo e da história. E o homem ainda não conseguiu se libertar. Tanto isso é verdade que repara uma coisa interessante. Quando nós cometemos determinados atos que estão às vezes até capitulados na lei humana, nós procuramos o quê? O perdão de Deus. Não é isso? Por que nós procuramos o perdão de Deus? Nós procuramos o perdão de Deus para que Deus não nos puna. Então, quando Ele nos perdoa, pressupostamente, e me permito dizer, imbecilmente, as consequências dos atos, como o próprio ato, são eliminadas. E aí a gente fica zerado. Então, diante da ordem divina, tacanha e absurda, eu estou livre. Eu posso até responder diante da lei do homem, mas da lei de Deus eu estou livre. Criou-se então, para contornar isso, esse artifício. Por isso que quando no século VII, VIII da nossa era, eles perceberam essa mancada de Moisés. Vocês vamos resolver essa questão com a confissão. E não é que se saíram bem? Com a absolvição. Tá bem, Deus pune, mas de agora em diante, louvando a sua indulgência, o seu amor, a sua bondade, a sua magnanimidade, Ele agora perdoa através daqueles que o representam aqui, os núncios apostólicos de Deus. Olha, mestre, isso foi declaradamente um ato de sabedoria do homem. Como o homem é sábio. Ele quis contornar o problema criado desde o Velho Testamento e que nós encontramos também nas grandes civilizações. O único que conseguiu quebrar essa cadeia e que algumas civilizações, principalmente da Mesopotâmia, do Oriente Médio, adotaram, foi Hammurabi com seu código. Primeiro o código de Manu, que é antes, e depois o código de Hammurabi. No código de Hammurabi havia penalidades severas. Por exemplo, o ladrão tinha a mão esquerda decepada. Se ele voltasse a cometer o delito, cortava a direita. E se ele voltasse, ele era morto. Se ele reincidisse, hein? Aí ia ter muitos deputados sem mão aí, né? E o pessoal do banco também, né? Então, essa foi uma das primeiras manifestações de liberdade do homem diante da lei natural. Foi uma manifestação fantástica, mas não admitida. Por quê? Porque todos os deuses da antiguidade foram criados à imagem e semelhança dos interesses humanos. Todos, sem exceção. Quando Jesus aparece, ele tenta, observem, restabelecer a ordem divina através de determinadas recomendações, ordenações.
amar ao próximo por todas as coisas e a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a ti mesmo. Eles tentam amalgamar o relacionamento entre homem e Deus pelo amor. Foi uma das mais notáveis providências, mas não deu certo. Infelizmente não deu certo. Ele tenta, e então ele estabelece o Sermão do Monte. Ali existem regras, há até recompensas, bem-aventurados. Jesus chega até premiar o homem, para ver se o homem voltava a cumprir os ordenamentos da lei divina. Bem-aventurados os pacíficos, os mansos de coração. Ele chega até a estabelecer uma proposta para o homem, para ver se ele resolvia a questão da violência, para ver se ele resolvia a questão das diferenças gritantes dentro das sociedades, que já naquele tempo existiam, especialmente na sociedade onde ele reencarnou, uma sociedade dividida em castas. A doutrina dele, não é? Uma dinâmica fantástica, analisando o homem sob um aspecto diferente do até então analisado, a não ser pelos gregos, cria um choque terrível dentro da sociedade, porque é a doutrina da liberdade, enquanto que a doutrina que imperava à época era uma doutrina restritiva, preconceituosa, discriminatória. Um plebeu nunca poderia chegar a ser um nobre. Isso se estendeu até por toda a Europa. Quando a Europa foi dominada pelos godos, visigodos, ostrogodos e aí por diante, esse tipo de postura de legislação diante de uma divindade prevaleceu. Então nós vamos encontrar no feudalismo isso. A ponto de Luís XIV, nos albores, vamos dizer assim, da Revolução Francesa, dizer assim, l'état c'est moi, o Estado sou eu. E ele estava ali porque era Deus. A quem o soberano prestaria conta era Deus, mais a ninguém. Aí outro artifício, que artifício notável, livrou o soberano do confessionário. Mas são espertos, né? Oh, meu Deus do céu, mas o homem é esperto. É tão esperto que sofre por isso. A esperteza leva ele à dor e ao sofrimento. Então a lei divina, essa lei silenciosa. Agora, Jesus disse uma coisa importante: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Não disse?
A que justiça ele estava se referindo, nesse particular, a justiça de Deus, a lei natural. Não é? Agora, como a lei natural, nós já falamos da lei do homem, não é? Como dizem os franceses, atroce mort, quer dizer, de uma forma lacunosa, rápida, en passant. Como a lei divina se realiza? Qual o instrumento maior da lei divina? Qual é o libelo que é acionado pela lei natural, a fim de que o homem não simplesmente seja punido, mas tenha uma oportunidade de reciclagem, de renovação? É a reencarnação. Sem a reencarnação não se pode falar em ordem divina, não pode falar em lei natural. Por quê? Porque o ser que é atingido pela lei natural é o espírito. Na legislação humana, embora com inspiração, ou nos seus longes, não é? Com inspiração divina, o ser atingido é o homem. É aí que está o grande conflito, e um dia esse conflito tem que ser resolvido. Toda a legislação humana é nihilista, não admite o espírito, sob nenhuma hipótese. Qualquer legislação na face redonda deste planeta, nenhuma, enquanto a legislação de Deus, a lei natural, atinge o espírito. Agora, uma coisa interessante, mais contrastes, mais paradoxos, mais conflitos. O espírito reencarna, e no momento que ele reencarna, ele estará subordinado, estará sob o palio da lei humana. Mas ele veio através da lei de Deus. Como resolver então esse processo? Aí a lei de Deus, sábia, muito sábia, aproveita todo esse processo legislativo humano para que a sua lei se cumpra, mas de uma forma ainda muito a desejar, muitíssimo lacunosa. Ela parece até, dir-se-ia, que a lei de Deus não atingiu a plenitude da sua intencionalidade, do chamado teleologismo. Não deixa ela dormir, não. É perigoso aqui. Depois ela sai do corpo, levam ela aí para... Então, esse é o processo. Eu sei que é uma coisa complicada que eu estou falando aqui, não é fácil. Mas a lei de Deus não atingiu essa plenitude. Por quê? Sabem por quê? Porque ela não tem pressa. Ademais, para que o homem entenda que é regido pela lei natural, ele tem que estar de acordo com esse ente de razão, a partir da sua convicção imortalista. O homem tem, não é deve, tem que admitir a sua imortalidade. E no momento que a imortalidade do homem começar a ser por ele admitida, assumida, aí é que vai começar aquela aproximação desejada pelos planos superiores entre a ordem natural, a lei natural e a lei humana. É esse o fiat, é o que está realmente faltando, é o traço de união que vai se estabelecer entre o homem e Deus. Alguém pode dizer, mas o homem nunca se afastou de Deus,
Outros podem dizer, mas será que Deus está afastado do homem? Não. Quando eu falo traço de união entre o homem e Deus, eu estou falando no início de um processo efetivo de reabilitação do espírito, aqui ou em qualquer lugar em que ele esteja. Tanto isso é verdade, repare uma coisa interessante, é que quando nós nos trasladamos para o plano espiritual, nós levamos a nossa, na corcunda, como os caramujos, né? Nós levamos a nossa legislação para lá. Porque nós não sabemos que existe uma legislação divina. Nós temos que levar na bagagem as nossas concepções, as nossas ideias, os nossos valores, até mesmo as nossas leis. Parece incrível, mas é assim que funciona. Nós levamos para o mundo espiritual aquilo que nós estamos condicionados aqui. Ou vocês pensam que a pessoa desencarna, chega, não, eu agora estou subordinado à lei de Deus. Não é não. Não é assim não. Aí vem as colônias espirituais. Por quê? Para não que se interrompa um processo chamado biopsíquico, jurídico, social. Porque se eu perder o referencial da legislação humana, eu vou reencarnar mais perdido do que cego em tiroteio. Veja que, olha, é uma coisa assim fantástica, né? Às vezes eu fico lá em casa, é louco branco, assim, eu digo, meu Deus, será que eu vou ficar doido? Vou ficar doido com isso, né? Então, nós preservamos ainda esses valores, esses condicionamentos, para que nós não nos tornemos alheios às culturas, ou à cultura onde nós vamos reencarnar. E normalmente a reencarnação se dá na mesma cultura. Normalmente. E quando isso não acontece, aí advém certos conflitos. A rejeição ao meio social, a rejeição à família. Isso chama em antropologia cultural de anomia. Já ouviram falar em anomia? É uma espécie de autismo, não é um autismo, mas é uma coisa consciente. É a rejeição à sociedade. O movimento hippie foi um arremedo desse processo. Só que eles estavam também perdidos. Quem foi que me chamou? Não muda de conversa. Hein? Não, aí é outra história. Porque a legislação aqui é básica em todo o mundo. A legislação é básica. O que é? Para você matar alguém é crime em qualquer parte do plano Terra. Quando nós reencarnamos, não estou falando de imigrante de outra terra, não, aí já vai atrapalhar a coisa. Quando nós reencarnamos geralmente na mesma cultura. Para que não haja certas rupturas culturais. Para não haver insatisfações. Por exemplo, Voltaire mesmo tem uma tese interessante. Ele diz assim, se uma pessoa destinada a nascer em Paris, e à época a Cidade de Luz, né, o centro intelectual da Europa, do mundo, quiçá, né? Se essa pessoa que deveria nascer em Paris, nascesse na China, que à época era considerado um país bárbaro, como seria essa pessoa? Ela estaria adaptada, ela se adaptaria àquela cultura? Ela ia assimilar os seus valores? Ou ela ia rejeitar aquela cultura? Ela não ia admitir aqueles valores? Qual seria a situação dessa pessoa?
Ele fez isso, ele disse isso, sem perceber que estava tratando de reencarnação. Só que é o seguinte, quando nós reencarnamos, não é, continuamente em determinadas culturas mais avançadas, é realmente conflitante a reencarnação em culturas mais atrasadas. Estabelece o conflito. Por exemplo, a minha reencarnação aqui, numa cultura atrasada como a brasileira. E porque atrasada, tão corrupta. Olha, Jesus escolheu. Ele disse, eu não vim de moto próprio. Eu vim porque o Pai me enviou. Ele disse assim, eu não vim de vontade própria. Às vezes o Espírito pode escolher, mas é um risco. Porque ele escolhe e depois ele fracassa. Aí é que está. Ele não se adapta. Ele não admite. E ele vive em conflito. Eu conheço algumas pessoas assim. Não se adaptam a essa cultura. É uma cultura realmente que acrescenta, não acrescenta nem muito nem pouco, mas não como eu, por exemplo, desejaria. Eu gostaria de viver numa estrutura mais disciplinada, até mais rígida, mas que me possibilitasse desenvolver determinados valores que todos temos imanentemente. Por isso que, principalmente nessas culturas como a nossa, que são realmente atrasadas, houve surtos de liberdade. Através de quê? Daquilo que tomamos de empréstimo à Europa, que foi o socialismo. Quando a Revolução Francesa eclodiu, olha, foi uma onda em todo o mundo de nativismo, inclusive aqui no Brasil. Não é o anseio da liberdade, aquela liberdade de fazer o que nós desejaríamos fazer, intimamente fazer, mas é fazer de acordo com a disciplina, principalmente o processo disciplinar que nos conduz à educação. É isso. E aí meter os pés pelas mãos, porque eu penso que o movimento nativista tinha que ser contra o Estado, e não deveria ser contra o Estado. Aí foi o grande erro de todos os grandes, até os grandes socialistas, até Louis Blanc, antes de Marx, que Marx copiou Louis Blanc, plagiou, Blanc é de 1828, Marx, o manifesto de 1848, Louis Blanc também tenta analisar a sociedade europeia, a francesa, particularmente, porque ele era francês, e ele pregava o seguinte, que se devia lutar contra o Estado, pois deve-se lutar contra as instituições, é diferente. Mas qual é o nosso maior instrumento de luta para aprimorar as instituições? É o voto. O voto. É esse o instrumento. Mas aqui no Brasil, o voto como manifestação de liberdade autêntica não existe. Eis aí a prova que está em Brasília. Uma prova esmagadora. E daqui a 4 anos, esses mesmos serão reeleitos. Isso mostra o atraso da nossa cultura. É por aí que eu digo que aqui é atrasado. Não é porque não tem geladeira, não é porque não tem freezer, não é porque não tem videocassete, não é isso não. O atraso de um povo não se mede pela tecnologia. Aí, embora a tecnologia aqui seja toda importada. Não é isso? Nós somos depósito de aparelhos que já não prestam mais para outras sociedades, inclusive na área da saúde.
Então, o atraso de uma sociedade é justamente ela não sabe como exercer a sua tão decantada cidadania. Nós brasileiros não sabemos. Nós somos esclarecidos. Não somos? Eu mesmo sou déspota, mas esclarecido. Nós somos esclarecidos. Nosso poder de fogo, em termos de voto, é muito grande. Mas maior do que o nosso são os currais. Então nós somos obrigados a conviver com essa pulha, essa canalhada que está lá. Tá bom? Eu estou falando como espírito, não estou falando como espírita. Eu, espírita, não me meto em política, mas eu, espírito, eu sou um ser político. Se o espírito não for um ser político, o que é que ele está fazendo na Terra? Vai crescer o quê? Através da manifestação do meu amor, a bondade. Não é isso não. O espírito tem que ser, antes de mais nada, político. O caminho do amor é o caminho da política. Mas não é o amor que nós entendemos, homem, mulher, macho, fêmea. É o amor através da justiça social. O povo que ama é justo. E é justo porque ama. Mas acontece que nós não sabemos o que é amor. Dentro do processo político, nós podemos amar ao próximo. Amar ao próximo é saber votar. Não é? Porque no momento em que eu ponho lá um político sério, íntegro, probo, ele vai fazer o bem à coletividade. Então, eu estou agindo com amor ao próximo. Não é ou não é? Então, são essas cogitações que vêm à nossa memória para conversar com vocês a respeito do... Isso é espiritismo. Se isso não fosse espiritismo, eu acho que nós não estaríamos aqui. E para concluir, diz aqui: a lei de Deus é eterna, ela é eterna e imutável quanto o próprio Deus. Aí vem uma pergunta que vai ficar no ar, e vocês levem-na para casa. Se a vida não existisse, haveria lei de Deus? Nós não vamos fazer como Josué disse a Jeová: olha, está no meu livrinho, se você não nos proteger e o povo de Israel fenecer, desaparecer, que será de você, Deus? Está lá no meu livro. Então Deus existiu, porque o povo de Israel existiu. E Deus continua existindo, porque o povo de Israel existe. Então esse é o Deus deles. O meu, não. Nada disso. É diferente. Eu existo porque Ele existe. Eu sou eterno porque Ele é eterno. Eu sou superior porque Ele me fez superior. Eu não posso admitir um Deus que me fez assim, para rastejar sobre a face desse planeta miserável, como um verme que anda atrás de certos elementos micro-organismos para sobreviver. Eu não posso admitir um Deus que me fez como eu aparento. Não posso. Eu tenho que admitir um Deus
que é essencialmente eterno, como eterno, essencialmente eu sou. É isso que eu admito. Se não for assim, eu não acreditaria em Deus. Eu não seria ateu. Eu apenas não acreditaria em Deus. E a vida seria uma frustração, ou para dizer como os existencialistas, eu seria inútil, um ser inútil. Eu seria um ser inútil. Viver, comer, morrer. Esse é o destino inglório que eu teria se não pudesse superar isso, que é aviltante. Seria aviltante e humilhante pensar que eu nasci para a morte. Eu não posso admitir a morte, porque se Deus não me fizesse eterno, eu me inventaria eterno, para justificar a vida, para dar uma razão de ser à vida, para dizer por que eu estou aqui. Eu não estou por acaso, eu não estou por acidente, mas sim por um desígnio divino. É assim que eu entendo a vida. Fora daí, tudo é abstração. Podem ter certeza disso. Então, minha gente, a lei de Deus, a lei natural, é a lei que rege os passos, que acompanha o espírito através do tempo, através da sua história. A história que ele vai escrevendo com dores, lutas, sacrifícios, a história da humanidade, a nossa história. Mas lembre-se de uma coisa: o Espírito é o Senhor dos elos perdidos. E no fim de tudo, nós temos uma luz, o túnel e a luz. Não é, não? Na próxima quarta-feira vamos ver o bem e o mal. Começa, que definição se pode dar da moral? Então nós vamos ver o bem e o mal. Existe o bem, existe o mal, existe independentemente da concepção que o homem fez de bem e mal. Quando nós nascemos, o mal já existia e o bem, e nós temos que nos adaptar àquilo que criaram como bem e mal. Uma boa pergunta. Então levem-na para casa. E vamos agora com calma. Obrigado.